Fala galera, tudo bem? Bom, vamos ver então o que significa esse assunto, esse tema da matemática chamado semelhança de triângulos. Para entender bem o que é a semelhança de triângulos, o que são dois triângulos semelhantes e como a gente vai resolver exercícios disso, você tem que primeiro entender o que são figuras semelhantes. Bom, duas figuras são semelhantes se elas possuírem o mesmo formato, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Nesse exemplo aqui, eu tenho dois mapas do Brasil que têm o mesmo formato, claro, mas não têm o mesmo tamanho. Um deles é ligeiramente maior que o outro. São duas figuras semelhantes. Os dois são, inclusive, semelhantes ao Brasil real. Eles são miniaturas do Brasil real. Então, isso que significa duas figuras serem semelhantes, elas possuírem o mesmo formato. Para o caso de polígonos, continua valendo o negócio do mesmo formato. Só que daí a gente tem uma definição um pouquinho mais precisa do que são dois polígonos semelhantes. São dois polígonos que tenham ângulos congruentes, ou seja, eles têm os mesmos ângulos e eles têm lados proporcionais. Ou seja, a razão entre um lado de um dos polígonos e um lado do outro polígono fica sempre sendo a mesma. Se esse lado aqui for o dobro do lado BC, então este lado aqui também vai ser o dobro do lado CD. Entendeu? Então, se um lado for o dobro do outro, mais um lado é o dobro do outro lado. E assim por diante, vai sempre mantendo a mesma razão. Isso que são polígonos semelhantes, que tenham os mesmos ângulos, ângulos com a mesma medida, e lados proporcionais. Para o caso de triângulos, não fica sendo muito diferente não. Triângulos semelhantes são aqueles que possuem ângulos com a mesma medida. Então, esse ângulo B tem que ter a mesma medida que o B', o C tem que ter a mesma que o C' e o A que o A'. E lados proporcionais. Novamente, se esse lado aqui for o triplo do lado B', C', então o AC tem que ser o triplo do A', C', entendeu? A proporção tem que se manter. Mas como eu posso ter a certeza de que dois triângulos são semelhantes? Eu sei que olhando a figura, às vezes a gente já tem uma ideia de que, nossa, provavelmente eles são semelhantes, eles parecem ter o mesmo formato. Mas para eu ter a certeza mesmo de que eles são semelhantes, eu precisaria, teoricamente, conferir se todos os ângulos são iguais, ou seja, se esse ângulo B tem a mesma medida que o B', o C com o C', assim por diante, e se a razão entre os lados, ou seja, o A dividido pelo A', é igual ao B dividido pelo B'. Se é tudo igual, isso ainda é igual ao C dividido pelo C'. Ou seja, é muita coisa para eu conferir, né? Eu teria que conferir as seis razões dos lados, as três razões dos lados, desculpa, e mais os três ângulos, ou seja, seriam 6 informações para conferir. Só que a nossa sorte é que existem alguns atalhos, é isso que eu quero mostrar. Tem alguns casos específicos em que só observando 2 ou 3 informações você já pode ter certeza do resto. Quer ver como é que funciona? Por exemplo, o primeiro caso a gente chama um caso de semelhança. Dois triângulos que tenham dois ângulos iguais, ou seja, B igual a B' e C igual a C', eu já posso ter a certeza de que eles são semelhantes. Tudo bem? Então, se você olhar dois triângulos que têm dois ângulos que se repetem assim, você já pode garantir, pô, eu tenho certeza que eles são semelhantes. Tá bom? Só com esses dois casos você já pode ter certeza de todo o resto. Além disso, eu vou deixar o caso 1 anotado aqui, ângulo, ângulo. Além disso, a gente tem também um outro caso. Se você tiver três lados que são proporcionais, ou seja, o C dividido pelo C' é igual ao A dividido pelo A', que é igual ao B dividido pelo B', se os três lados forem proporcionais, você pode garantir que os dois triângulos são semelhantes, sem nem se preocupar com os ângulos. Isso acaba acontecendo porque com três lados proporcionais, com certeza os ângulos vão ser iguais. Não tem como você criar três lados proporcionais e os ângulos darem diferentes. Então, só com os três lados a gente já garante que eles são semelhantes. Assim como só com dois ângulos a gente também já garante, tá? Então, já temos dois casos. O caso ângulo, ângulo e o caso lado, lado, lado. O terceiro caso é o caso lado, ângulo, lado, que acontece quando a gente tem dois lados que são proporcionais, dois pares de lados, e o ângulo entre eles que é congruente. Esse vai ser o terceiro caso, o caso lado, ângulo, lado. Esses três casos são casos em que você, só observando algumas informações, já tem a certeza de que os triângulos são congruentes. Não são casos super importantes para vários exercícios, mas toda vez que você quiser usar uma semelhança, quiser resolver um exercício por semelhança, que eu vou ensinar daqui a pouco como é que funciona, você precisa ter a certeza de que os triângulos são semelhantes. E um jeito de você ter a certeza é sabendo esses três casos. O caso ângulo-ângulo, o caso lado-lado-lado e o caso lado-ângulo-lado. Vou mostrar para vocês alguns casos
em que a gente vai identificar um dos 3 casos de semelhança, tudo bem? Alguns exemplos em que isso acontece. O primeiro é esse exemplo da sombra. Em um mesmo horário do dia, um objeto de algum tamanho, aí eu deixei em branco porque aqui vai aparecer algum número na hora do exercício, um objeto de tamanho tal, projeta uma sombra de um outro tamanho tal. E um homem de um certo tamanho tal, projeta uma sombra de tamanho x. Então, a gente tem um objeto e tem uma sombra do objeto. A sombra está aqui embaixo. Isso é uma sombra. O objeto tem um tamanho que o exercício te conta e tem uma sombra que o exercício te conta. Ao mesmo tempo, a gente tem um homem, olha que homem bonito, que projeta também uma sombra. Você percebe que nesse caso a gente acaba montando 2 triângulos semelhantes? Porque como o Sol tem uma certa inclinação, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E como a gente supõe que o homem está de pé e que o objeto está de pé, a gente vai ter o caso ângulo-ângulo, tá bom? Que é o primeiro caso. Então é bem importante você saber os casos, tá vendo? Porque a gente vai perceber triângulos semelhantes, que daqui a pouco eu te mostro como é que a gente resolve exercícios de triângulos semelhantes. Mas a gente já identifica que tem triângulos aqui que têm 2 ângulos iguais. Um outro caso importante é do quadrado inscrito. Ó. Quando a gente tem um quadrado dentro de um triângulo dessa maneira, a gente acaba montando 2 triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui de cima, esse triângulo DGC, e o triângulo total EGF. O triângulo grandão e esse triângulo pequenininho são semelhantes por quê? Porque como isso aqui é um quadrado, os 2 lados são paralelos, o lado AB e o lado DC. Então, aquele ângulo ali de cima, esse ângulo D, é igual a esse ângulo E. E o ângulo C é igual ao ângulo F. Então, os 2 triângulos, o pequenininho e o grandão, são semelhantes pelo caso AA, pelo caso ângulo-ângulo, que é o caso que mais aparece mesmo. Tudo bem? A gente pode ter a certeza de que eles são semelhantes. Aqui um outro caso, o caso de um homem que está subindo numa rampa. Quando você tem uma rampa, tem um homem, ou então tem um avião subindo, alguma coisa do gênero, ele chega a uma certa altura, está aqui o homenzinho, está numa certa altura, enquanto ele se move por uma distância que o exercício te conta. Quantos metros a mais o homem deve se locomover para chegar a uma outra altura? Então, olha os triângulos semelhantes aqui, ó. Eu tenho esse pequenininho e esse grandão, também semelhantes por ângulo-ângulo. Os 2 têm um ângulo de 90 graus, tanto o pequenininho quanto o grandão, e os 2 têm esse ângulo que eu pintei aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem 2 triângulos semelhantes. Tudo bem? Por enquanto, a gente viu em que casos aparecem triângulos semelhantes. Eu quero ver se você consegue reconhecer triângulos semelhantes no próximo exercício. E depois eu te mostro como é que a gente vai usar a semelhança para descobrir algumas medidas, tá joia? Vamos lá.